Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz, e que a força esteja com cada um de vocês. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, mas é uma expressão que se tornou muito famosa dentro do universo cinematográfico de Star Wars. Eu não sei se você já assistiu o filme, se você conhece a respeito, mas a força, ela representa ali dentro do filme uma energia que comanda, que organiza todo o universo, todas as galáxias. É uma força que traz poder ali para o Jedi. É uma força que é capaz até de manipular objetos ou influenciar pessoas. A força está ali no filme, mas eu não vim falar sobre a força de Star Wars. Eu vim falar sobre uma força que é muito maior, uma força que comanda tudo, uma força que está dentro de nós e que opera dentro de nós. Um Deus que opera dentro de nós. É isso que eu gostaria de falar com vocês aqui hoje. E é isso que Paulo ora, não por algo exterior, mas por algo interior dentro dos cristãos ali de Éfeso. E é sobre isso que eu gostaria de ler, a oração de Paulo ali para a igreja de Éfeso. Se puder acompanhar comigo, lá no terceiro capítulo, ali no versículo 14, Paulo vem dizer o seguinte: por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e por todos sempre. Amém. Vamos orar? Pai, eu gostaria de pedir ao Senhor para que o Senhor possa me usar nesse momento, Deus. Que não seja só um momento de ensino, só uma aula, mas, Pai, que realmente nós possamos entender aquilo que a Tua Palavra quer dizer, experimentar aquilo que o Senhor tem para nós e ver o Senhor agindo, Deus, nas nossas vidas. É isso que eu oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Aqui nós vemos, então, Paulo se colocando de joelho diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, no céu e na terra. Paulo está preso. Paulo está ali impossibilitado de estar presencialmente com a igreja. Mas é interessante porque na oração, em nenhum momento, Paulo ora por circunstâncias. Paulo, em nenhum momento, ele ora para que as lutas passem, para que os cristãos deixem de sofrer. Paulo não ora para que haja bem material para a igreja, que a igreja seja próspera. Paulo não ora aqui para que eles possam ter um templo maior ou para que realmente ele possa estar ali diante deles. Paulo vem orar nessa oração para que Deus possa operar na vida interior, na vida de cada cristão de Éfeso. E é interessante porque eu estava ouvindo uma palestra um tempo atrás, né, de um pastor, e ele estava visitou diversos países ali ao redor do mundo para conhecer, né, as igrejas, para encorajar os irmãos, para diversas coisas. Mas ele, em determinado país, ele se encontrou com uma jovem. E ali, podendo compartilhar e ouvir, né, a respeito da igreja, da situação da igreja ali, daquela jovem, ele descobriu que era uma igreja perseguida. Era uma igreja ali onde estava havendo muitas dificuldades, estavam tendo muitas lutas. Então o pastor prontamente diz que ele e sua igreja iriam orar para que Deus pudesse cessar, né, para que Deus pudesse operar ali na igreja e que as lutas pudessem acabar, para que a perseguição parasse. E nesse momento a jovem logo parou e disse assim: ei, pera pastor, calma. Não olhe para que as nossas lutas, para que as nossas aflições, para que a perseguição que estamos enfrentando acabe. Porque essas lutas e esses tempos difíceis, essas perseguições que estamos enfrentando, elas têm fortalecido a igreja, elas têm avivado os cristãos, elas têm nos tornado mais fortes, mais unidos. Então não ore a Deus para que essas lutas acabem, mas ore ao Senhor
pedindo para que Ele nos fortaleça nesse tempo. Não ore para que o Senhor tire de nós o nosso fardo, mas que o Senhor possa nos dar costas mais largas para suportá-lo. Irmãos, pelo que nós temos orado para que esse tempo, esse período do online acabe logo, para que possamos voltar a ter aulas presencialmente, para que nossas igrejas possam ter as portas abertas e frequentando ali todos os membros, né, sem protocolos, para que nossos ministérios possam fluir ali naturalmente, para que nós possamos ter um templo ali maior, ou para que nós possamos comandar ali uma igreja assim grande. Pelo que nós temos orado, irmãos. Paulo não ora ali por algo exterior, Paulo não ora ali por algo material, Paulo ora pelo interior, Paulo ora por algo espiritual. Que nós possamos também orar para podermos ser fortalecidos com o poder do alto, fortalecidos com o poder do Espírito, fortalecidos porque a nossa carne é fraca, fortalecidos porque o diabo ele é astuto, porque o diabo ele está ali sempre ao nosso derredor, querendo nos derrubar. Nós precisamos orar porque o pecado que muitas vezes nos cerca ali e sempre quer nos entrar dentro de nós, para que realmente nós possamos resistir a toda e qualquer circunstância. Nós precisamos de poder do alto e sermos fortalecidos para conseguir superar obstáculos, vencer barreiras, para que nós possamos suportar as lutas e as aflições que nos esperam, que nos aguardam. Nós precisamos de poder do alto para podermos viver em santidade, buscando e amando e vivendo de uma forma que o Senhor se agrade. Nós precisamos de poder do alto, nós precisamos ser fortalecidos com poder. E Paulo ora por isso, e eu gostaria de te convidar também a orar por isso. Orar por esse poder para que possamos ser fortalecidos nesse tempo difícil que nós nos encontramos. Mas é interessante porque Paulo pede uma segunda coisa pela igreja. Paulo não só ora para os cristãos serem fortalecidos, mas Paulo ora também para que Cristo habite no coração da igreja. Ele diz isso lá no versículo 17, ele diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arregados e alicerçados em amor. Eu não sei se essa dúvida ela é gerada em você, porque ela foi gerada em mim. Por que Paulo ora pelos cristãos ali de Éfeso? Para que Cristo habite no coração deles. Porque eu ouvi desde criança que se eu cresce no Senhor Jesus, né, se eu tivesse ali o Senhor como meu Salvador, Ele já estava habitando dentro do meu coração. Mas Paulo aqui ora para que Cristo habite. E para entender isso, nós precisamos entender no original. Porque no Novo Testamento existem duas expressões ali para habite. A primeira é paroikel, que traz uma ideia de um peregrino, que alguém que está de passagem, alguém ali que está apenas como um inquilino no lugar. E uma segunda expressão a respeito do habite, que é uma expressão que é o paroikel, que é o katoikel, perdão. O katoikel, ele representa muito além do que alguém que está de passagem, mas alguém que reside naquela casa, que mora naquela casa, que é dono. Por exemplo, se eu fosse esse final de semana para a praia e alugasse ali, né, no Airbnb uma casa, eu estivesse dentro daquela casa, eu estivesse ali, eu estivesse ali na praia, naquela casa, eu começasse a arrumar do jeito que eu quisesse. Eu mudaria ali talvez uma mesa de lugar, porque ela estava me atrapalhando ali a passagem. Eu viraria um pouco o sofá, porque daria para assistir melhor a TV. Eu poderia mexer ali, para deixar a casa do jeito que eu gosto. Mas eu deixaria ali só por uma semana. Eu mexeria ali. Porque eu estou de passagem, porque eu sou um peregrino, eu sou um inquilino ali. Mas agora, Paulo não fala sobre esse inquilino. Paulo fala sobre alguém que habita, alguém que mora. Sabe, alguém que não está ali de passagem como uma casa na praia, mas de alguém que reside, alguém que pode transformar a casa do jeito que quer, pode pintar as paredes do jeito que quer, pode decorar do jeito que quer, pode realmente mexer na casa, e é aquele que é o dono da casa.
Assim Paulo fala, assim Paulo ora ao Senhor, para que Cristo habite plenamente no coração do cristão. Habite plenamente em toda a vida, em todas as áreas da vida. E a pergunta que eu te faço hoje, meu irmão, é em qual área da sua vida Cristo não tem habitado? Qual área da sua vida que ainda você tem tentado conduzir pela força do próprio braço? Sabe, nós precisamos refletir isso, porque às vezes deixamos nosso ministério, deixamos nossa família, ou deixamos nossos amigos, ou deixamos nossa situação financeira, ou nossos sonhos, e queremos ali conduzir pela força do nosso próprio braço. Mais ou menos como se nós tivéssemos ali um cantinho, né? Sabe aquele quartinho da bagunça? Como se tivesse aquilo ali, ó, aquele lugar onde nós arrumamos a casa toda, onde você pode mexer em tudo, mas, naquele cantinho ali, naquele quarto da bagunça, não mexe não, aquele ali é o meu lugar, é o lugar onde eu deixo as coisas. Sabe, não pode haver um quartinho da bagunça onde nós podemos guardar para nós. Não pode haver nenhum só canto do nosso coração onde Cristo não deva habitar. Cristo precisa habitar em todas as áreas da nossa vida. Por isso que Paulo ora, por isso que nós precisamos também colocar diante de Deus para que Ele habite em todas as áreas da nossa vida. Paulo ora pedindo fortalecimento, com poder, pelo Espírito. Paulo ora para que Cristo habite no coração da igreja, porque se Cristo habitar plenamente, a igreja vai estar então arregada e alicerçada no amor, em amor ali, na palavra, em Deus, em Jesus Cristo. E a partir disso, nós poderemos então compreender e conhecer a respeito do amor. E é interessante porque ele vem falar isso lá no versículo 18, que ele diz o seguinte: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Paulo ora para que os cristãos possam compreender o amor de Cristo. Não é um compreender sozinho, é um compreender juntamente com todos os santos. Para entender qual é a largura, a profundidade, a altura, o comprimento. E é interessante porque Paulo ora sobre isso, mas o amor do Senhor é um amor que é ilimitado, é um amor que não dá para ser medido. É um amor de quanto mais eu conheço, mais existe. Quanto mais eu caminho, maior ainda é a estrada. E ali então Paulo fala, olha, que eles possam compreender esse amor, que é infinito, que é inesgotável, que é infalível. Que eles possam compreender, juntamente com todos os irmãos, a respeito desse amor. E Paulo também fala, e ele ora ali pelos cristãos para que eles possam conhecer esse amor. Um amor que excede todo entendimento. É interessante porque esse conhecer não é como o primeiro conhecer. Esse conhecer ele não é um conhecer que é adquirido em livros. Não é um conhecer que é adquirido em um vídeo no YouTube, em uma aula ali de um professor. Ele é um conhecer, que ele é um conhecer experimental. Como alguém que experimenta, alguém que vivencia isso, esse amor. E Paulo ora para que a igreja tanto compreenda, como que a igreja também conheça a respeito desse amor. É interessante, eu poderia aqui colocar para vocês, né, como um exemplo, a respeito de que se eu chegasse para cada um de vocês, né, estivesse ali num dia normal do seminário, eu chegasse para você e te convidasse para ir ali tomar um açaí, ali embaixo do seminário, ali na esquina, e você me perguntasse a respeito do açaí, eu começasse a descrever o açaí para você. Eu falaria que, nossa, aquele açaí ali ele é barato, mas principalmente ele é muito gostoso. O açaí que tem ali, ele é doce porque ele tem um creme que dá para pôr em cima de ninho. Ele tem uma textura muito boa, ele tem é tão bom que dá para sentir o gosto da fruta, mas também ele é doce, não é azedo. É um açaí que é muito bom. Eu poderia descrever o açaí inteiro para você, mas você poderia entender esse açaí. Poderia até explicar para outra pessoa a respeito desse açaí. Mas você nunca conheceria de fato, enquanto você não fosse lá e experimentasse a respeito desse açaí. Paulo traz esse ponto para nós, que nós precisamos não apenas compreender a respeito do amor, mas também conhecer. Não só ali adquirir conhecimento do amor, mas também experimentar desse amor. E como que nós fazemos isso, irmãos?
nós fazemos isso em comunidade, nós fazemos isso juntamente com todos os santos, no vivenciar da comunidade, da igreja, no vivenciar ali da rotina com os irmãos. Assim nós podemos compreender e conhecer esse amor que excede todo entendimento. E o mais interessante do que isso é que o próprio amor veio sobre nós, o próprio amor se tornou conhecido. O próprio amor veio sobre a terra e habitou e andou no meio de pecadores. Jesus Cristo veio, Ele curou, Ele transformou vidas. Ele fez uma mudança ali na época, e uma mudança que viria a ser para toda a história. Jesus Cristo veio, viveu aqui entre nós, mas Jesus Cristo também morreu e pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos ser resgatados, para que pudesse haver paz entre nós e Deus. Jesus Cristo morreu e ressuscitou e hoje está vivo. E porque Ele está vivo, Ele opera dentro dos nossos corações, Ele nos possibilita tanto a sermos fortalecidos, tanto a agir plenamente no nosso coração, como também Jesus Cristo, Ele nos leva a compreender e conhecer a respeito desse amor que excede todo entendimento. Então, meus irmãos, eu gostaria de te convidar a dobrar os seus joelhos, te convidar a orar ao Senhor, para que o Senhor possa, no teu homem interior, te fortalecer com o poder do Espírito. Para que você ore pedindo para o Senhor, para que Ele habite no seu coração plenamente, para que não haja um só canto do seu coração em que Ele não esteja, onde Ele não seja dono e Senhor, onde Ele não governe. Para que você dobre o seu joelho e ore ao Senhor, pedindo para que você possa conhecer e compreender a respeito desse amor que excede todo entendimento, desse amor que o próprio Deus tem por nós. Sabe, o Senhor é aquele que fez uma mudança na história da humanidade. É um Deus que é grande, é poderoso, é inesgotável. E se nós conhecemos esse amor, nós vamos ser tomados dessa plenitude desse Deus que é tão grande. E o mais interessante ainda é que com esse poder que opera em nós, um poder que é muito maior do que a força dos Star Wars, é muito maior, ele age de uma forma muito mais surpreendente do que lá no filme. É um poder que opera em nós, que é capaz de fazer infinitamente mais do que podemos pedir, do que podemos pensar. É um poder que é capaz de agir nas nossas vidas de uma maneira extraordinária, sobrenatural. E o mais importante é que Ele é capaz de agir assim, e Ele age nas nossas vidas. Ele age para que a glória, para que tudo que nós formos fazer possa render glórias para Ele, para que a glória volte para Ele. Assim Ele termina, irmãos, o texto dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Que possamos ser fortalecidos no homem interior, que possamos ter Cristo habitando plenamente nos nossos corações, que possamos compreender e conhecer a respeito desse amor que excede todo entendimento, e que na nossa vida possa render glórias àquele que é o nosso Pai. Que assim possamos seguir, irmãos. Vamos orar? Gostaria de orar com você para terminar, para que Cristo realmente possa agir nas nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por esse momento acadêmico, mas também é um momento onde nós podemos, ó Pai, ser confrontados pela Tua Palavra. Pai, que possamos ser fortalecidos pela Tua verdade, por quem o Senhor é. Que possamos ser fortalecidos pelo Teu Espírito, Deus. Que possamos, Deus, experimentar de uma vida onde o Senhor governa em todas as áreas. Que possamos compreender e conhecer a respeito desse amor, ó Pai. Nos leva, Senhor, a caminhar segundo a Tua vontade, caminhar no Teu poder e no Teu agir. E que o Senhor receba toda a honra e toda a glória nas nossas vidas, ó Pai. É isso que eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus.